Queria fazer uma pergunta para você. É errado? É errado querer ganhar bastante dinheiro? É errado querer ficar rico? Será que se eu desejo ficar rico, se eu desejo ganhar muito dinheiro, será que isso é uma coisa negativa? Será que isso mostra que eu sou uma pessoa má, uma pessoa gananciosa, uma pessoa mesquinha, porque quero ficar rico? Falar de dinheiro é um assunto difícil. Falar de ganhar dinheiro é um assunto difícil. Porque com muita facilidade podemos ir para os extremos. Ou pensamos que o dinheiro só traz felicidade. Se eu ficar rico, se eu ficar muito rico, todos os meus problemas vão ser solucionados. Se eu tiver a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego, todos os meus problemas vão ser solucionados, porque a felicidade, é ter muito dinheiro. E aí, combatendo às vezes essa ideia que é um extremo, que é errada, vamos para o outro extremo e pensamos: o dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro só traz desgraça. Dinheiro só afasta as pessoas uma das outras. Ganhar muito dinheiro, ficar rico, é errado. O problema é que quando pensamos dessas duas maneiras, estamos pensando nos extremos. A dificuldade é ter equilíbrio. Eu convido você a abrir ou continuar com a sua Bíblia aberta em Lucas, capítulo 12, que foi o texto que o nosso irmão Brumel leu. Lucas, capítulo 12. E eu não sei se você entendeu o texto, mas o texto de Lucas, capítulo 12, fala de um homem que era muito rico. E o texto fala que o seu campo produziu uma quantidade muito maior de grãos, que ele não tinha como guardar todo esse cereal no seu celeiro. Eu acho que esse assunto de celeiro, de grãos, é bem familiar para a gente, né? A gente pode pensar aqui em Mato Grosso do Sul que é muito comum andarmos, para o interior do estado e vemos esses silos, guardando grãos, soja, trigo, milho. Então, essa parábola é uma parábola que a gente se sente em casa em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, em Goiás, aqui no Centro-Oeste, também no sul do país, porque o nosso país é um país agricultor, Produzimos muitos grãos. E quando a gente pensa num produtor, na maioria das vezes a gente pensa numa pessoa muito rica, com um carrão, com uma casona. E esse texto fala então de um homem que o seu celeiro produziu muito mais do que ele tinha condições de armazenar, de guardar. E aí, o que acontece? Talvez a gente pense, Jesus condenou aquele homem porque ele era rico, certo? Jesus condenou aquele homem porque o campo produziu mais do que ele podia guardar. Então, o homem foi reprovado por Deus por ser tão rico, correto? Que bom que vocês estão fazendo assim, né? Não. O texto não fala que Jesus o repreendeu por ele ser rico. O problema é o egoísmo. A coisa começa a dar errada quando no versículo 17 o homem pensa consigo mesmo: o que eu vou fazer
com toda essa riqueza que meu campo produziu? O que eu vou fazer com tantos grãos? Eu não tenho nem onde guardar esses grãos. E aí, versículo 19, ele acaba tomando uma decisão errada. Uma decisão que o texto vai chamá-lo de insensato, de louco, de egoísta. O texto fala: direi para mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. E olhando para toda aquela riqueza, olhando para si mesmo, como começa o versículo 19, o homem diz: descanse, coma, beba e alegre-se. O problema não estava com a riqueza, mas com o egoísmo com a qual o homem lidava com ela. O problema não está no dinheiro, mas no dinheiro sem Deus. Versículo 20, a resposta de Deus é bastante dura. O texto fala: contudo, diante dessa atitude egoísta, olhando e confiando no que ele tinha, na sua riqueza, nos seus bens, Deus fala: insensato, insensato. Esta noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com tudo o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si toda a sua riqueza, porém não é rico para com Deus. Mais uma vez, o problema não estava no dinheiro, mas no dinheiro sem Deus. O problema não estava na riqueza, mas na riqueza para si. O problema é que o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. Muitas pessoas usam o dinheiro para abençoar a sua vida e a vida dos outros. Porém, alguns usam o dinheiro apenas para si, para si e para si. Jesus nunca chamou os ídolos pagãos que os pagãos adoravam na sua época, que os gentios adoravam na sua época. Jesus nunca chamou esses ídolos de deuses, de Senhor. O imperador romano, César, chamava a si mesmo de Curios, ou Quírios, que quer dizer Senhor. Até obrigou que toda a população do Império Romano reconhecesse um imperador como Senhor. E Jesus nunca reconheceu isso. Porém, quando Jesus chamou algo de Senhor, em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quando Jesus quis usar uma palavra para o dinheiro, ele usou aqui Senhor. E se você tem uma versão mais antiga de João Ferreira de Almeida, no lugar de dinheiro, aqui está a palavra mamon. Não é aquela fruta amarelinha que muitos comem no café da manhã. Mamon aqui é um ídolo pagão. É um deus. Para muita gente, infelizmente, o dinheiro é mais do que uma moeda necessária. Para muita gente, o dinheiro é um ídolo. O dinheiro é um Deus. O dinheiro é onde ela coloca a sua confiança, a sua esperança. Infelizmente, por causa do dinheiro,
Pessoas que colocam dinheiro como mamon, como um deus, como um ídolo, casam e se divorciam. Por causa do dinheiro, muitas pessoas se casam e se divorciam. Por causa do dinheiro, muitas pessoas se corrompem e são corrompidas, ou corrompem os outros. Por causa do dinheiro, muitas pessoas matam e morrem. Porém, para nós, discípulos de Jesus, para nós, seguidores de Jesus, como eu aprendi essa semana, para nós, aprendiz de Jesus, o dinheiro precisa ser visto como bênção e não como maldição. O dinheiro precisa ser visto como bênção e não como maldição. E como é possível fazermos o dinheiro ser bênção e não maldição? Tem uma frase que diz: o dinheiro é um ótimo servo. O dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo patrão. Então, o problema é o que o dinheiro tem sido na sua vida. Um servo? Um instrumento para abençoar a sua vida, a vida da sua família? Não se sinta mal por isso. O problema é quando o dinheiro é só usado para isso. Ninguém mais é abençoado com o que temos do que nós mesmos. Como eu disse, algumas pessoas falam: a Bíblia condena ter dinheiro, porque a Bíblia diz que o dinheiro é raiz de todos os males. Isso não é verdade. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro. O dinheiro é apenas uma moeda. O problema não é ter dinheiro como servo. O problema é tê-lo como patrão. O texto fala: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Então, o problema não é você carregar o dinheiro no bolso, mas sim carregá-lo no coração. O problema não é você ter o dinheiro, mas é o dinheiro ter você, ter a mim. E como podemos saber se o dinheiro tem sido meu servo ou se eu tenho sido servo dele? Primeira coisa que podemos pensar aqui é: qual é a fonte do nosso dinheiro? Talvez você fale: que bom, eu não sou rico, mal tenho para me manter. Mas uma das questões que a Bíblia fala sobre dinheiro é: qual é a fonte do seu dinheiro? De que recurso que você está tirando o seu dinheiro? Podemos pensar numa fonte negativa. Provérbios, capítulo 22, versículo 22, o texto fala: não explore os pobres por serem pobres. Infelizmente, muitas pessoas, a fonte do seu dinheiro é enganar e explorar os outros. A fonte do seu dinheiro é ilícita. A fonte do seu dinheiro não é Deus, mas as coisas deste mundo. Um exemplo disso é quando Tiago escreve a sua carta em Tiago capítulo 5. E ele fala muito duro com alguns ricos daquela época. Por quê? Versículo 1. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Deus está alertando os ricos
para a qual Tiago está escrevendo, dizendo: cuidado, vocês vão ser castigados por Deus. Por quê? Porque eles eram ricos? Versículo 4. Veja, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, Tiago está repreendendo homens na época de Jesus, no primeiro século, que eram ricos, como a fonte da riqueza é o fato de eles estarem oprimindo os trabalhadores. Eles tinham uma lavoura de cereal, de trigo, de soja, trazendo para os dias de hoje. Só que quando uma pessoa ia lá e trabalhava naquele campo, no final do dia ele esperava receber um denário, que era uma moeda referente a um dia de trabalho. E eles não ganhavam nada. Os donos dos campos não estavam pagando os seus funcionários. E famílias estavam passando fome. Então, a fonte da riqueza desses homens não era lícita, mas ilícita. Eles estavam ficando ricos porque pessoas estavam ficando na miséria. Olhamos para o nosso mundo de hoje e vemos que 2000 anos se passaram e, infelizmente, as coisas continuam muito parecidas. Infelizmente, pessoas estão enriquecendo com a miséria dos outros. Pessoas estão ficando ricas, mas a fonte não é positiva, a fonte é negativa. Por outro lado, podemos pensar em muitos homens do Velho Testamento que a fonte foi Deus. A fonte da sua riqueza foi Deus. Quando a gente olha para os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Jó, a Bíblia vai falar que era o homem mais rico da sua época. E Deus o condenou por ser rico? Deus condenou Abraão, Isaac e Jacó por serem ricos? Não, Deus deu toda aquela riqueza. Abraão, quando saiu da sua terra e chegou a Canaã, ele não tinha nada. Tudo que ele ganhou, a fonte foi Deus. Deus abençoou seus servos para serem ricos, para se tornarem ricos. Importante, irmãos, a riqueza em si pode ser uma fonte negativa ou uma fonte positiva. Qual é a fonte do seu dinheiro? Eu não estou falando de riqueza, estou falando apenas de dinheiro. Qual é a fonte do seu dinheiro? E um segundo e último ponto que eu queria falar com você é se podemos ter uma fonte positiva e uma fonte negativa. Também podemos ter um propósito negativo e um propósito positivo. Se o dinheiro é teu servo ou teu patrão, uma coisa que você pode perguntar é: com que eu tenho usado os meus recursos financeiros? Voltando para o nosso texto de Lucas, capítulo 12, 21, capítulo 12, versículo 21, o homem não foi condenado por ser rico. O homem foi condenado por ser egoísta. Ele pensou consigo mesmo: como eu vou usar todo esse dinheiro para me trazer segurança, para me trazer conforto, para me trazer mais riquezas, sem que outras pessoas se beneficiem com isso, sem que outras pessoas sejam abençoadas com isso. Portanto, quando ele é repreendido ou condenado por Deus, o texto fala: o problema é quem é rico que guarda para si, porque só é rico para esse mundo e não é rico por Deus. Infeliz o homem que tudo que ele tem na vida dele
é o dinheiro dele. E só. Feliz é o homem que a única coisa que ele tem na vida dele é o seu dinheiro, o seu poder e a sua influência. Todo o dinheiro que o homem acumulou achando que iria trazer prazer no futuro, trouxe destruição. A fonte da sua segurança não estava em Deus, mas nos seus bens materiais. E ao invés disso trazer segurança para aquele homem, trouxe condenação de Deus. Mais uma vez, o problema não é ter dinheiro, é ter riqueza, mas é ter riqueza sem Deus. Que a fonte não seja Deus e que o propósito não seja Deus. E pensando então no outro lado da moeda, já que estamos falando de dinheiro, qual seria um propósito positivo? Como podemos pensar de uma forma positiva? Se olharmos para Atos, capítulo 16, a gente vê a conversão de uma mulher chamada Lídia. Ela era muito rica. Ela era vendedora de púrpura. Era um tecido que só os nobres compravam, só os ricos compravam. E Lídia abençoou tanto o trabalho de Paulo. Na cidade de Filipos, quando Paulo passou por lá, depois Paulo está trabalhando, servindo em outras cidades, em outros lugares. E Lídia, mais de uma vez, manda dinheiro para Paulo. O texto vai falar que foram os filipenses que abençoaram Paulo, mas a gente sabe que a grande fonte de riqueza na cidade de Filipos era Lídia. Então, Lídia é um exemplo na Bíblia de uma mulher que sabia usar a sua riqueza, não só para si, mas para a obra de Deus, para abençoar a vida de pessoas que ela nem conhecia, mas que Deus conhecia. Quando olhamos em Atos, capítulo 4, versículo 32 a 35, a Bíblia fala como no primeiro século, muitas pessoas souberam usar os seus recursos financeiros para a glória de Deus. A igreja era composta de pessoas com muitos recursos e poucos recursos. E o texto fala, Atos 4:32, da multidão do que creram, um era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Versículo 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Por quê? Porque não tinha pobreza? Porque não tinham necessidades? Versículo 34. Pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então, um outro exemplo positivo de pessoas que usavam as suas riquezas com um propósito certo. Podemos olhar para a igreja do primeiro século. E um terceiro exemplo, que podemos pensar de propósito positivo de uso de dinheiro, é olhando ao nosso redor e ver o quanto essa igreja já serviu a outras cidades, a outros municípios, com o dinheiro ofertado da coleta, da oferta. Você participa da oferta, você oferta. E com esse dinheiro temos irmãos servindo em Boa Vista, irmãos servindo em Dourados, irmãos servindo em outros lugares, como agora começando em Rio Branco, no Acre. Já tivemos um apoio muito grande através da família Balabuche no trabalho em Cuiabá.
Essa igreja é uma igreja generosa. Essa é uma igreja que sabe usar o dinheiro para a obra de Deus. Portanto, essa mensagem não é para que vocês comecem a fazer, mas que você se sinta motivado a continuar servindo na obra de Deus. Que você se sinta motivado a servir cada vez mais na obra de Deus, com um propósito certo. E talvez você esteja pensando, mas eu não chego nem aos pés de Lídia, de Jó, daquele homem que colheu tanto assim. Porém, Deus está usando cada moeda que é colocado no gasofilácio para que o reino de Deus possa ser abençoado. Quero concluir com 3 perguntas que, para eu pensar, para eu meditar ao longo dessa semana, eu convido a você pensar comigo. Convido você a pensar nessas 3 perguntas. A primeira é: como você tem lidado com o seu dinheiro? A gente já disse que coletivamente a igreja tem sido generosa, mas individualmente, cada um de nós, o dinheiro tem sido o nosso servo ou o dinheiro tem sido o nosso patrão? Você e eu estamos carregando o dinheiro no bolso ou no coração? Uma segunda pergunta é: você é uma pessoa honesta no trato com o dinheiro? Eu não estou falando só, mas a sua fonte é negativa ou positiva. Eu estou falando, todas as vezes que você tem a chance de lidar com dinheiro, você faz isso só de forma egoísta ou de forma altruísta? Como que você tem lidado com o dinheiro? Ele tem sido uma bênção ou uma maldição na sua vida? E por último, a última pergunta: como você tem usado os bens que Deus tem colocado em suas mãos? Você tem usado para o progresso do reino de Deus? Para ajudar as pessoas, para contribuir com irmãos necessitados, para contribuir com missões, com sustento da obra de Deus? A minha oração é que cada um de nós individualmente possamos usar os recursos que temos como nosso servo e que as nossas riquezas não se tornem o nosso patrão. Que todos nós possamos ser bênçãos na mão de Deus. Porque, como eu disse, o problema não é a riqueza, mas é a riqueza sem Deus.